Olá, muito bem-vindos. Quero saudar a todos vocês, nossos alunos do curso de administração, os senhores tutores que estão aí fazendo o frontside entre vocês e a mediação conosco aqui. Quero desejar um excelente semestre a todos e me apresentar. Sou o professor Everton Canguçu e serei responsável nesse semestre pela disciplina de responsabilidade social e ambiental. Eu divido essa disciplina, que entra em outros dias, com o professor Elias Barreiros. Nessa situação, nós trabalhamos em conjunto e eu e o professor Elias desenvolvemos esse material que vocês vão utilizar na teleaula com base no livro didático, que não é de nossa autoria, mas é um livro didático para essa disciplina que nós consideramos muito apropriado e que vem desenvolver alguns conceitos relacionados com a responsabilidade social e ambiental numa linha de pensamento reflexivo, de levar-nos a fazer algumas considerações bastante importantes. Por isso eu acho que vocês vão gostar muito dessa disciplina por conta dos conteúdos que ela aborda e por conta da emergência que ela tem na vida das organizações e, por conseguinte, na vida dos administradores. Então, na impressão do seu perfil de egresso, ou seja, quando você sair da nossa instituição para o mercado, você deve ter desenvolvido algumas competências que são, inclusive, exigências das diretrizes curriculares nacionais. E uma dessas competências exigidas é justamente que você tenha conhecimento sobre a questão da responsabilidade que as empresas devem ter, tanto com o entorno em que estão inseridas, ou seja, na sociedade em que elas estão executando as suas atividades, quanto com o ambiente, que de outra forma não poderá corresponder às nossas expectativas de provisão dos recursos e matérias-primas, que são as entradas para os processos que nós vamos utilizar para transformar essas matérias-primas em produtos ou serviços que sejam capazes de representar uma solução criativa para os nossos clientes, para os problemas e as angústias que os nossos clientes têm e solução pela qual eles estarão dispostos a trocar os seus recursos, né, por essas soluções, fazendo com que a nossa empresa alcance o sucesso, atinja seus objetivos estratégicos e organizacionais. Então vejam, nós estamos pensando na interação e na harmonização das questões sociais, ambientais e as questões empresariais, a economia. Então nós já podemos perceber que a disciplina toda vai se deitar sobre o estudo desse trinômio, economia, sociedade e meio ambiente, que não tem como se dissociar, pois estão inteiramente ligados entre si, uma vez que se eu for produzir os recursos, né, se eu for utilizar os recursos para produzir soluções para a sociedade, eu vou estar comprometendo, em alguma maneira, colocando pressão sobre o meio ambiente. Então, falando um pouquinho mais aí da minha formação, eu sou especialista em gerência de serviços de saúde, saúde coletiva, metodologia da ação docente, sou mestre em administração e empreendedorismo. Então, eu me sinto bastante à vontade para trabalhar as questões relacionadas ao meio ambiente, porque venho orientando trabalhos dos meus alunos do ensino presencial a esse respeito já há bastante tempo. E por uma questão, inclusive, de interesse pessoal, tenho estudado bastante quais são os aspectos mais relevantes a respeito da questão, tanto da evolução do conceito, desde um compromisso das empresas com a sociedade, com o ambiente em que ela está inserida, até os impactos que essas empresas, por serem uma grande coleção de processos que utilizam recursos, matérias-primas como entrada, têm no ambiente em que ela está operando. Portanto, são reflexões que vão fazer com que você tenha, na saída do curso, uma competência relacionada com o desenvolvimento ambiental, com a sustentabilidade bem elaborada. Muito bem, esse livro tem 4 capítulos, é no sistema KLS, né, o sistema Croton Learning System 2.0, que é aquele sistema que demanda que você já venha para a teleaula com os conteúdos prévios estudados e com as atividades diagnósticas já resolvidas. E aí aqui, nesse momento da teleaula, nós vamos fazer o papel de mediação, né, um papel de estímulo ao apontamento daqueles conceitos principais.
Então nós vamos trabalhar com a apresentação de situações-problema. São 4, você sabe que uma teleaula no sistema KLS tem 6 microaulas. A primeira é de apresentação, nesse momento presente que estamos. Depois nós partimos de uma situação de realidade profissional, uma situação geradora de aprendizagem, da qual derivam 4 situações-problema, que são situações análogas ao dia a dia de uma empresa. E aí nós temos um último bloco, que é o bloco de interação, em que nós vamos conversar, e apresentação de um tema que vai provocar uma nova situação. Um tema correlato ao tema da teleaula, mas que vem complementar e sugerir que você faça um estudo acessório a respeito daquilo que vai ser tratado, que foi tratado na teleaula. Então esse é o sistema KLS e você precisa então ter sempre antes da teleaula estudado, lido a unidade no livro didático, para que aqui a gente faça mais o papel de apontar os conceitos principais. Eu quero ser seu parceiro e nesse processo de ministrar, acompanhar com vocês a teleaula, os conceitos que forem mais importantes, aqueles que são mais exigidos, tanto nas avaliações, quanto nos concursos que você vai fazer, quanto nos exames nacional de desempenho do estudante, os ENADES, são as questões e as pegadinhas que mais aparecem. Então preste atenção nas minhas dicas que você não vai ter dificuldade nenhuma para realizar as suas avaliações. Prestando atenção nas aulas, fazendo as leituras prévias, realizando as atividades diagnósticas e as atividades pós-aula, que são atividades de reforço daquilo que você aprendeu, nós vamos estar bem tranquilos e você vai ter um bom aproveitamento da disciplina. Mas vamos lá então conhecer qual é a primeira unidade as características da primeira unidade da sua disciplina de responsabilidade social e ambiental. Vamos voltar para o mesmo slide que a gente estava. Então a disciplina está aí, os professores responsáveis aí também. Muito bem, a nossa teleaula 1 vai tratar da crise ambiental e social e o desenvolvimento sustentável. Muito bem, o desenvolvimento sustentável, ele é a finalidade principal dessa teleaula, é o conceito básico. Nós vamos também, na teleaula 2, trabalhar a questão das contradições que esse desenvolvimento sustentável tem e uma abordagem empresarial que seja mais ecológica e social. E aí entra um conceito que nós chamamos de governança corporativa, que vai fazer oposição ao risco que a sociedade de consumo nos oferece. A terceira teleaula vai ser sobre políticas socioambientais e gestão corporativa, vai tratar de um tema interessante que é o ecomarxismo ou ecossocialismo. E a quarta, as alternativas socioambientais, que são os negócios sociais, a economia solidária, a economia colaborativa, a economia criativa, educação ambiental e até a questão do consumo consciente. Mas vamos lá. A competência da unidade 1, essa desse nosso encontro, é conhecer as políticas socioambientais e começar a refletir, bater um papo aqui, pessoal, sobre a responsabilidade social e a contribuição que ela dá para que nós cheguemos a um desenvolvimento que tenha limites, a um desenvolvimento sustentável. Em resumo, nós devemos pensar sobre a nossa crise ambiental própria aqui no Brasil, e aí vai ter uma ênfase, um viés particular na crise hídrica, a crise dos recursos de água e os demais países. Nós vamos pensar se o governo é o único responsável pela solução da crise ou se a sociedade pode se articular por meio de instituições, de fundações, de associações civis para ajudar nesse papel, nesse processo, né? E qual é o nosso papel nesse contexto? Assim, nós já vamos ter elaborado uma síntese bastante interessante do que nós vamos tratar aqui. Então, como convite ao estudo, nós pretendemos que nós consigamos entender um pouquinho as crises ambientais no Brasil e no mundo. Essas crises têm um componente ético importante e esse se relaciona com a economia, com a sociedade, com o ambiente, aquele tripé que você já deve se acostumando. Vamos compreender os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, que são diferentes. E vamos compreender a relação que as organizações não governamentais, que compõem um setor da economia que nós chamamos de terceiro setor, e os organismos internacionais têm em relação aos interesses econômicos e políticos do Estado. Muito bem. Então, feitas essas considerações iniciais sobre as teleaulas da disciplina, sobre os principais apontamentos que nós vamos ter,
Você já viu aí, vai como dica, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, você tem que saber na ponta da língua, porque vão ser aquele pano de fundo, aquela meta, aquele objetivo que as nossas reflexões vão ter. Então vai a primeira dica, não deixe de conhecer esse assunto que você vai certamente ser desafiado a responder sobre ele. Agora, a nossa equipe de produção preparou um vídeo de apresentação da disciplina dessa unidade 1 e eu gostaria que você acompanhasse com bastante atenção. Olá! Estamos começando a disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Nessa unidade, conheceremos as políticas socioambientais e refletiremos sobre a responsabilidade social para o desenvolvimento sustentável. A responsabilidade social e ambiental está ligada às atividades empresariais. Afinal, elas são as grandes responsáveis pela geração de empregos e pelos avanços da tecnologia, além de impulsionarem a economia do país. As empresas possuem direitos e obrigações e devem se comprometer com as comunidades em que estão inseridas. Essa obrigação muitas vezes se torna uma política organizacional, uma vez que o investimento na sociedade e no meio ambiente passa a trazer recompensa para as empresas, como verem suas marcas aliadas à qualidade de vida, impulsionando as vendas e as prestações de serviço. Grande parte do nosso esforço hoje em dia está voltado ao bem viver. E para que possamos alcançar a almejada qualidade de vida, precisamos encontrar o equilíbrio em nossa casa, no trabalho, no bairro em que moramos e mundo afora. Acreditando que o bem viver está diretamente ligado à felicidade, nos encontramos num impasse. O mundo todo vive uma crise socioambiental. E para sair dessa crise, precisamos adotar um conjunto de ações que equilibram a economia, a sociedade e o meio ambiente. Isso é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Para ilustrar a crise socioambiental, vamos pensar na crise hídrica que tem um impacto direto no nosso bem viver. Além da água ser fundamental para a vida como conhecemos, é um recurso finito e alvo de conflitos ao redor do mundo. Um exemplo muito significativo, mas pouco abordado, é a disputa entre Israel e Palestina sobre a água da região. Israel tem o compromisso de fornecer água potável para os palestinos, mas os próprios israelenses vivem cercados por um deserto e no país só chove alguns meses ao ano. O Rio Jordão, o Mar da Galileia e outras 2 fontes de água subterrâneas provêm toda a água consumida na região. Israel explora cerca de 80% dos recursos naturais de água e o Estado da Palestina explora os 20% restantes das fontes subterrâneas, mas não possuem acesso ao Rio Jordão, que é a maior fonte de água potável da região. Após refletirmos sobre a crise socioambiental e o desenvolvimento sustentável, não tem como não nos questionarmos. Será que as ações de solução à crise socioambiental dependem exclusivamente do governo? E qual é o nosso papel neste contexto? Na SR dessa unidade acompanharemos o caso do João, que após sair de seu emprego resolveu viajar para alguns países do Oriente Médio e pela sua origem judaica decidiu ficar um tempo em Israel. Lá, João percebeu que as pessoas não desperdiçam água como acontece no Brasil. E pouco a pouco foi percebendo que a água é o verdadeiro alvo de disputa entre Israel e Palestina. Não deixe de acessar o livro didático, as web aulas e o material complementar no seu ambiente virtual. Bons estudos! Muito bem. Aí o locutor do vídeo apresentou a situação geradora de aprendizagem. O caso de João, que foi lá para a sua terra natal, né, terra natal dos seus ancestrais, Israel, e você também teve um posicionamento de como é que é feita a distribuição da água lá. A gestão dos recursos hídricos é realizada por Israel. Então, os primeiros vão suprir as necessidades próprias e o que sobrar eles vão distribuir para os palestinos. Então esta é a situação geradora de aprendizagem da qual vão derivar os outros questionamentos que nós vamos trabalhar nesse nosso encontro. Então você já está pronto para conhecer o primeiro desafio, a primeira situação, problema, que nós vamos encaminhar a resolução a partir de agora. Então assista a cápsula de apresentação. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos.
Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem. Vamos ao quadro para que nós possamos conhecer, então, a situação problema 1 com detalhes. Lendo no jornal local uma notícia sobre a crise internacional da Síria e a resistência, as barreiras que a Europa está colocando para a entrada desses migrantes, né, em receber esses refugiados, João pensou se a crise que acontece nesse momento entre a Europa e os sírios tem o mesmo motivo da crise entre israelenses e os palestinos. Vejam, nós estamos já apresentando então esse conceito de crise. Crise tem um conceito que está muito correlato à questão do desequilíbrio, ao antagonismo, à oposição de interesses. É isso que é crise, quando as coisas não funcionam de maneira sincrônica, de maneira engrenada, quando elas não convergem para um objetivo comum. Ou seja, o que está acontecendo não satisfaz a todas as partes interessadas. Aí nós temos uma crise. No caso particular dessa disciplina, nós vamos estar trabalhando o azeitamento, a engrenagem que é constituída pela sociedade, pelo meio ambiente e pela economia. E os reflexos que cada um desses componentes, que nós podemos chamar de um tripé, tem sobre o outro. É indissociável, nós não temos como separar os efeitos da economia na sociedade, nem tampouco os efeitos do ambiente na sociedade. Nós podemos também dizer que os efeitos do ambiente na economia não podem ser separados, porque se o ambiente não conseguir prover os recursos, as matérias-primas que a economia precisa, não vai acontecer a geração de riqueza, de trabalho, a geração de renda. E nem tampouco, se a economia estiver funcionando, a sociedade vai conseguir andar bem. Basta ver o caso do Brasil nesse presente momento, né, na atualidade. Então, a questão que se põe na situação problema 1 é a seguinte: o que acontece atualmente entre europeus que colocam barreiras à entrada dos refugiados sírios é semelhante à questão do problema entre palestinos e israelenses? Aí nós precisamos lembrar que a questão da briga entre palestinos e israelenses se deu em função justamente da escassez de recursos. Depois da Primeira Grande Guerra Mundial, ou durante, já começou um êxodo de judeus de todas as partes do mundo, fugindo das políticas nazistas de racismo contra os judeus. Eles foram todos convergindo para aquela região ali onde hoje está instalada a Palestina. O Estado de Israel foi criado naquela região da Palestina por conta desse êxodo e dessa convergência para lá. O que aconteceu com esse pessoal? Ora, aumentou muito o número de pessoas. Criou o que nós chamamos de adensamento demográfico, uma concentração de pessoas colocando pressão sobre os recursos da área. E essa pressão começou a causar o desentendimento, particularmente entre esses dois povos. Então vejam, nós pensarmos que a Europa está preocupada, inclusive com os seus recursos hídricos, com o adensamento demográfico que os refugiados sírios vão produzir no seu território, nós podemos entender que existe sim uma similaridade, que existem semelhanças entre a questão que se põe entre os israelenses e palestinos e a questão que se põe entre os refugiados sírios e os europeus. É lógico que os refugiados dessa crise que nós temos humanitária gigantesca não são somente sírios, mas é emblemático o caso daquele garotinho sírio, por exemplo, que faleceu, morreu lá afogado e o corpo foi encontrado nas praias da Europa e aquela imagem correu o mundo e chocou muito as pessoas. Mas existe uma relação muito forte nesse aspecto. Os conteúdos principais desta primeira situação-problema são os seguintes. Vamos conceituar a crise inicialmente, voltando para o nosso material.
crise é sempre sinônimo de problema e é um termo amplamente utilizado em qualquer tipo de ciência. Sociologia, economia, política, aqui na administração, não é? Qual é o sentido? Desequilíbrio. No nosso caso, então vamos guardar isso aqui também, né, pessoal? Vamos guardar que a crise, no nosso caso, tem diversas origens, mas é correto afirmar, né, que ela é uma crise que afeta justamente, né, esse trinômio. Afeta a economia, porque está interligado com a sociedade e com o meio ambiente. Afetou um, afeta os outros. E aí vem esse desequilíbrio. Nós precisamos ter o cuidado de compatibilizar e sincronizar os interesses dos três componentes do tripé. E o que é a economia? Bom, diferente daquele conceito tradicional, nós podemos, de uma forma abrangente e que seja adequada para a nossa disciplina, conceituar a economia como os recursos e a administração desses recursos. O que são os recursos? Ora, são aqueles valores, aqueles ativos que são indispensáveis às pessoas. E quanto mais indispensáveis eles forem, quanto mais raros eles forem, mais protegidos e mais valor eles têm. Então, podemos afirmar que a economia é a administração desses recursos escassos e abundantes. Por que a administração dos recursos escassos e abundantes? Quando uma determinada sociedade tem recursos em abundância, ela tem uma moeda de troca. E ela pode utilizar esses recursos para obter aqueles que ela não tem, aqueles no qual há escassez dentro da sociedade. O exemplo que você tem no seu livro didático é o exemplo do comércio que existe, por exemplo, entre Brasil e Japão. O Brasil tem o que nós chamamos de commodities em abundância. São aqueles produtos que são mais ligados, por exemplo, à zona rural, à agrícola, ao agronegócio, do qual o Japão tem muita necessidade, muita carência. Então nós temos essas commodities, trigo, arroz, feijão, soja, nós temos essas commodities em abundância e vamos fazer uma troca com o Japão por aquilo que o Japão tem em abundância e que nós temos em escassez, que é, por exemplo, a tecnologia. Nessas relações comerciais e de troca, nesse comércio internacional, o que está acontecendo é justamente a economia. Quer seja por troca de produtos in natura, em espécie, quer seja pelo volume de recursos que são trocados em moeda, em dólar, nós vamos ter aí um fluxo de duas mãos que vai fazer com que a economia administre os recursos ou escassos ou abundantes e a troca que existe entre as nações a respeito desses recursos. Então, a economia nós podemos dizer que diz respeito aos recursos e à sua administração. Vamos voltar para o material, para o nosso slide. Vamos ver o outro componente desse tripé, o segundo, que é a sociedade. Bom, sociedade é uma atividade conjunta, é uma forma de convívio bem organizadinha, consciente, que se contrapõe ao conceito de comunidade, que vem de articulações naturais. Bom, vamos explicar isso aí, porque também isso é comum encontrar em avaliações. A diferença de sociedade e comunidade. A sociedade é uma decisão voluntária. Os seres humanos, eles abrem mão, eles deixam de ter algumas liberdades individuais para que possam receber o abrigo de uma sociedade organizada. Segurança, para que possam receber aquele conjunto de recursos, aquele conjunto de situações que vão lhe facilitar a vida. Mas para isso eu tenho que abrir mão de algumas liberdades individuais. Eu tenho que deixar de fazer algumas coisas que eu faria se eu não tivesse a pressão social, se não tivesse os fatores sociais me controlando. Já a comunidade diz respeito àquela associação natural que as pessoas têm e que não depende da vontade consciente ou não. Então vejam que até o presente momento nós já tratamos de dois elementos desse tripé da sustentabilidade. Tratamos da economia, que é a administração dos recursos, né? E tratamos da sociedade, que é o desejo voluntário das pessoas em viver de forma organizada e obtendo algumas vantagens desse convívio organizado. Ainda falta a gente ter uma noção, mas é um conceito bastante conhecido já de todos nós, né, com o qual nós já estamos bastante familiarizados, que é o conceito do meio ambiente. Então, no próximo slide, nós vamos ver aí uma proposta bem simples do que é o meio ambiente. Em resumo, ambiente é tudo aquilo que é indispensável à pessoa humana.
ou seja, tudo aquilo que diz respeito à nossa subsistência, à nossa sobrevivência. Muito bem, se eu estou tratando daquilo que é indispensável à minha sobrevivência, eu preciso garantir que sempre que a sociedade esteja existindo, existam também os recursos que possam ser transformados e administrados pela economia para que essa sociedade subsista. Então, o ambiente, ele precisa prover aquelas matérias-primas e os recursos necessários para que a economia os administre de forma satisfatória, garantindo a existência daquela sociedade. Nós temos um conceito que começou lá atrás, quando se deram conta os empresários de que havia algum tipo de passivo com a sociedade, com o ambiente onde eles estavam inseridos. Então, as sociedades estavam agindo e interferindo na vida das pessoas do seu entorno. Se eu coloco, por exemplo, se eu abro uma universidade, uma faculdade em determinado lugar, a minha atividade profissional vai ter impacto sobre o trânsito naquela área, vai ter impacto sobre a atração de novos negócios que vão fazer alguns ajustes ali na periferia daquela universidade. Ou seja, toda exploração comercial, toda exploração negocial tem impacto no ambiente, no entorno onde ela está, na sociedade em que ela está envolvida. Então, a partir de determinada época, aí, há algumas décadas, começou-se a perceber que as organizações precisavam ter algum tipo de compromisso com a sociedade, com aquelas pessoas que estão no entorno das suas operações. E aí nós criamos um primeiro conceito que nós conhecemos como a responsabilidade da empresa para as pessoas, com as pessoas, que é a responsabilidade social. À medida que nós fomos chegando à percepção de que nós vivemos num sistema linear, nós temos as matérias-primas, os processos de transformação, as saídas, ou outputs, que são os produtos ou serviços para suprir as necessidades das pessoas, nós fomos percebendo que, particularmente depois da Revolução Industrial, nós começamos a produzir bens em excesso. Nós começamos a dar uma pressão, a ter uma pegada ecológica, a buscar recursos da Terra num ritmo mais rápido do que a Terra, o nosso planeta, consegue repor. Portanto, nós temos um sistema de produção que é linear, mas nós temos um sistema de provisão dos recursos que é circular, porque eles se exaurem e precisam ser repostos. Não há compatibilidade entre esses dois sistemas. E aí nós começamos a reconhecer, a sociedade começou a refletir sobre a questão da necessidade de haver algum tipo de responsabilidade, algum tipo de compromisso com os recursos ambientais, com o ambiente em que a empresa está trabalhando, não somente com a sociedade. Aí nós evoluímos para o conceito da responsabilidade socioambiental. Mas com um pouco mais de reflexão, se percebeu que não bastava que as empresas tivessem essa preocupação apenas nas suas operações, mas todos os stakeholders e aqueles que fazem parte da sua cadeia produtiva também deveriam ter. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica de móveis que trabalha dentro de preceitos, de normas ambientais rígidas, mas compra madeira, compra matéria-prima, que é oriunda, por exemplo, da invasão, do avanço sobre fronteiras de mata preservada, não adianta. Nesse sistema existe uma falha brutal aí, que é a questão da matéria-prima não certificada. Então passou-se a cobrar também das empresas que a responsabilidade social e ambiental não fosse unicamente da própria empresa, mas de toda a cadeia em que ela estava inserida, dos fornecedores, dos seus distribuidores, e isso passou a ser uma cobrança da sociedade. E então nós evoluímos do conceito de responsabilidade social para a responsabilidade socioambiental e fomos além, precisamos ampliar. Então criamos a responsabilidade social ampliada, que diz respeito a que toda a cadeia tenha os mesmos compromissos e não apenas um dos integrantes. Você compreendeu esse conceito? Mas vamos lá, esse conceito evoluiu ainda um pouco mais para um que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, que também é ligado ao limite. Então guarde essa informação, desenvolvimento sustentável está relacionado ao limite que se deve ter nesse sistema linear para que ele possa ser acompanhado pela reposição das matérias-primas do sistema circular, que é o sistema de provisão de recursos. Então, o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que garante tanto para a geração presente quanto para as futuras as mesmas condições ou condições ainda melhores de subsistir, de manter essa roda, essa engrenagem da produção funcionando. Porque se eu acabar com tudo agora, a geração dos meus filhos, dos meus netos, não vai ter os recursos necessários.
Então, basicamente, este é o conceito de desenvolvimento sustentável, que tem uma definição também para você aí no nosso material. Muito bem, o desenvolvimento sustentável se traduz pela conciliação entre aquele tripé, a economia, a sociedade, o meio ambiente. Esse tripé, ou trinômio, precisa estar bem azeitadinho para que o interligamento dele funcione bem. O que isso quer dizer? Que todas as ações dos governos e das pessoas devem convergir em favor desse trinômio de um modo que não seja separado. Isso tem que acontecer sempre. Nós vimos lá que nós tivemos em Israel e na Palestina, similarmente à situação da Europa com os sírios, a criação, o fenômeno do crescimento populacional intenso que nós chamamos de adensamento demográfico. Então, um número expressivo de pessoas num local concentrado, determinado, causa, sim, um impacto muito grande, porque essa concentração vai consumir um volume de recursos naturais que são finitos daquela região, e nesse caso que nós estamos utilizando para tratar da crise ambiental, o exemplo é o dos recursos hídricos, né? A água, que é um dos mais afetados. Então, o adensamento demográfico é um fenômeno que pode comprometer, criar uma crise nesse trinômio economia, sociedade e meio ambiente. E esse trinômio está sempre interligado, né, como a gente já falou. No Brasil, gente, em relação à crise hídrica, nós temos uma característica. Está mais voltada a nossa crise para a administração do recurso. Vocês lembram que nós tivemos o esgotamento e a utilização do volume morto em São Paulo, na região sudeste, daqueles reservatórios, por exemplo, o reservatório da Cantareira. E muita crítica se fez que não foram feitas, nos momentos oportunos, as alterações e as providências não foram tomadas que eram necessárias para evitar o colapso daquele reservatório. Então isso causou uma grande insatisfação social. Por quê? Porque foi um recurso mal administrado. A economia, a administração desse recurso não aconteceu. E houve uma perturbação da sociedade por conta disso. Não teve investimentos na captação, na conscientização popular sobre a necessidade de utilizar de maneira racional. Então, nós tivemos no Brasil uma crise hídrica relacionada com a administração. E lá, em Israel, na Palestina? Lá é em razão do quê? Do adensamento demográfico. A crise lá tem outro motivo, né? A densidade demográfica, e aí houve uma série de conflitos, continua havendo, né, em função da escassez desse recurso. Impacta, inclusive, na divisão do território, que até hoje o conflito perdura. Em relação à pergunta que se fez na situação problema, o caso da Síria sim se assemelha ao ocorrido no Oriente Médio, pois em 1948, né, nós tivemos a migração de muita gente para aquela região lá da Palestina. Agora, a Europa também se preocupa com o comprometimento de seus recursos, entre eles os hídricos, inclusive, porque com mais gente, com adensamento demográfico, haverá sim um comprometimento dos recursos e se instalará uma crise naquele trinômio economia, meio ambiente e sociedade. Ou seja, o caso é semelhante. Então, sem excluir as questões ideológicas, nós podemos resolver essa situação-problema, aquela pergunta que se fez lá no início. A crise internacional representada pela Síria e seus conflitos na atualidade leva muitos sírios, um número considerável, a ir para a Europa. E as autoridades da região se preocuparam com o adensamento demográfico. A resistência da Europa, portanto, é semelhante à do Oriente Médio. Como eu tinha adiantado para vocês, nós temos conceitos na disciplina de responsabilidade socioambiental muito familiarizados com o nosso dia a dia. Então, não representam, no entendimento, grandes desafios. Mas se nós seguirmos essa linha de raciocínio, nós vamos amarrar bem os nossos conteúdos. Resolvida a situação, problema 1, você já está pronto para conhecer o seu segundo desafio. Vamos lá. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs?
No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! A nossa SP2 já tem a ver com uma situação empresarial. Para fugir de legislação ambiental mais severa, uma empresa vai fugir para outro país que tem uma legislação ambiental, leis menos severas a respeito. Então conheça aí a situação problema 2. Vamos lá. Anos antes de se mudar para Israel, o João mesmo lá, que estava estudando a crise hídrica da Síria, de Israel, trabalhou numa empresa chamada Sion, mas aí ele foi desligado, juntamente com uma porção de pessoas, de outros funcionários, ou seja, aconteceu um impacto do ponto de vista econômico pelo desemprego, porque os acionistas da empresa entenderam que ela precisava expandir os seus negócios para poder atender a demanda de mercado, teriam que investir muito dinheiro no país em que eles estavam, aqui no Brasil, para realizar as adequações ambientais impostas pela nossa legislação. Ou seja, as nossas leis iam exigir bastante investimento. Então, essa empresa fez vários estudos sobre a sua atividade, é uma empresa, uma indústria, e a conclusão foi que se não fossem realizadas as adequações, em 5 anos, vamos imaginar que a empresa não seguisse a lei, em 5 anos as atividades dela já seriam atividades predatórias, se tornariam nocivas às pessoas, à fauna e à flora, portanto, ao meio ambiente. Buscando alternativas para manter o lucro e não fazer esse gasto, não investir o que precisava no Brasil, a Sion se mudou para outro país. Mas naquele outro país ela não informou que esses estudos que ela fez aqui no Brasil, de 5 anos, já poderia colapsar o ambiente, não avisou nada para os caras lá. Então, no novo país, obviamente que a entrada de uma nova empresa gera um aumento muito importante na oferta de empregos, movimenta o mercado, gera expectativa econômica, cria novas oportunidades para o país de destino. Mas, no país de João, vamos supor aqui que seja o Brasil, ora, aumenta o desemprego, corta o fornecimento daqueles produtos que a empresa produzia, afeta de modo bastante interessante, substancial mesmo, importante, a economia local e nacional. E aí a situação problema 2 é a seguinte: a Sion deveria ter comunicado ao país para o qual se mudou sobre aquelas informações de prejudicar o ambiente em 5 anos que ela fez no país de João? Essa decisão de não comunicar pode ser qualificada como uma decisão ética? O país tem direito de adotar leis ambientais menos rígidas, mais amenas, para manter ou ampliar o nível de emprego? Muito bem, então vamos lá. Nós temos que refletir aqui sobre alguns conceitos básicos. O conceito de instituição. Vamos pensar o seguinte: a instituição Sion é uma empresa, ela é uma instituição. Ela é uma empresa privada, ela defende os interesses privados. Mas vamos raciocinar o seguinte: se é uma empresa privada que se refere a um bem comum, que é o meio ambiente, nós precisamos considerá-la como uma empresa pública. Então vejam só que na questão que foi apresentada aí, a empresa se mudou para um país com legislação mais amena, que não tem muita preocupação e conscientização ambiental, e resolveu não comunicar. Como a maior necessidade daquele país é renda, é emprego, é melhorar as condições de vida, eles também não colocam leis muito fortes para acabar não prejudicando a ida de novas empresas que produzam novos empregos na região. Então veja que aí há uma crise, um conflito naquele trinômio que nós já vimos trabalhando aí na unidade anterior. Então vamos ver o conceito de instituição pública e instituição privada no nosso slide. As instituições públicas são aquelas que guardam e protegem interesses públicos, o que é de interesse de todos. Como? Normas, valores e regras. Essas regras, valores e normas vão evoluindo conforme a sociedade evolui. Já a instituição privada tem a mesma finalidade que as públicas, guarda e protege interesses privados. Não é? Só que nós precisamos considerar que uma instituição privada, quando está afetando um bem público, ela deve ser considerada também uma instituição pública. E nesse processo, ela tem que agir com transparência. Esse conceito da transparência é muito importante. O que é a transparência? É o acesso crescente à informação sobre todo e qualquer aspecto do comportamento da empresa por parte de todos os stakeholders. Nós já vamos ver o que é stakeholder, mas vamos adiantar. São os interessados naquela situação. Ou seja, os agentes econômicos e sociais estão relacionados com a empresa. Então a transparência significa assim: todo mundo que é afetado ou que tem interesse tem que ter acesso às informações.
O que não foi o caso nessa situação problema. A Sion não comunicou o país para o qual ela se mudou de que ela, em 5 anos, vai causar problemas. Então, stakeholders desse processo não tiveram acesso com a transparência devida. Então, quem são os stakeholders? Os agentes que exercem pressão, normalmente por intermédio dos veículos de comunicação. Então, tem uma definição do que é o stakeholder, a etimologia da palavra. O inglês stake significa interesse, participação, risco. Holder significa aquele que possui. Então, é uma pessoa ou grupo que tem uma participação, um investimento ou ações, ou que tenha qualquer tipo de interesse em determinada empresa ou em determinado negócio. É lógico, gente, que nós devemos agir de uma maneira cooperativa. E a cooperação deve ser entendida como toda qualquer ação em favor de ambas as partes. Para que haja equilíbrio no trinômio economia, meio ambiente e sociedade, deve haver cooperação. E essa cooperação, ela deve ser orientada, ela é obtida quando nós agimos de forma ética. Bom, ética tem vários significados, e aí nós podemos dizer que a ética é uma ação voltada para o bem. O que é uma ética? A ética é toda aquela ação que é voltada para o bem. Existem, né, diversos significados para a ética, e esses significados foram mudando ao longo do tempo conforme o pesquisador. Para o Sócrates, a ética estava baseada na razão, para o Spinoza estava baseada no afeto, para o Schopenhauer na compaixão, para o Nietzsche nos impulsos. Isso não é tão importante. O importante é que você saiba que, embora haja muitos sentidos para a ética e muitas discussões filosóficas a respeito, nós consideramos aqui, nesse livro, o autor considerou a ética de Kant, que é um pesquisador que afirma que toda ação deve ser tomada com senso de responsabilidade, ditado pela razão, que também é um conceito socrático, né, lá da época do Sócrates. E ele afirma que uma pessoa deve agir numa situação da mesma forma que espera que as outras pessoas ajam. Então a ética deve permear todas as ações das empresas. Muito bem, algumas empresas já perceberam que essa questão de agir com ética traz resultados para a imagem corporativa da empresa, traz benefícios, inclusive, de poder cobrar preços mais altos por ter condutas de responsabilidade socioambiental e por agir de maneira ética. A ética dá resultado, a ética dá lucro. E aí essas empresas começaram a procurar aqueles investimentos, precisavam de um indicativo de investimentos que tivessem esse compromisso ético e que depois fossem se traduzir em ações, em criação, em organismos criados com responsabilidade socioambiental. Ou seja, alguns investidores passaram a buscar o conhecimento de quais eram os destinos dos recursos que eles investiam e começaram a procurar destinos que fossem socialmente responsáveis, mas precisavam de um indicativo. E aí, a Bolsa Mercantil de Futuros Ibovespa de São Paulo criou um índice para apontar para os investidores quais seriam os investimentos, a carteira de investimentos que dariam um retorno nesse aspecto, que se transformariam em investimentos socialmente responsáveis. Então vamos conhecer qual foi essa ação que a Bovespa tomou. Criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Olha, dica para você, isso aqui cai em tudo quanto é prova, avaliação, exame, tem que saber. Tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira que é composta por ações de empresas que têm um reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial. E também atuar como um promotor de boas práticas no meio empresarial brasileiro. Porque conseguir a indicação no ISE faz com que as empresas recebam um aporte maior de recursos quando colocam as suas ações à venda. Valoriza as ações dessas empresas. Então o índice é um referencial de quais são os investimentos, quais são as ações das empresas que vão realizar investimento socialmente responsável, ou seja, o SRI. Trata-se da incorporação de aspectos sociais e ambientais à política de investimentos, dando importância para essa questão da sustentabilidade, que é a garantia dos meios de produção para geração presente e para geração futura, e a governança corporativa, que é um conceito que vocês vão ver na teleaula 2. A responsabilidade social corporativa está considerada nesses investimentos.
Então, a principal estratégia aqui é filtrar as empresas de acordo com esses critérios que nós acabamos de mencionar, não comprando ações daquelas que não se encaixam nesses critérios. E aí a gente vai dar maior peso para as ações que se destacam nesse critério ambiental. É importante considerar que a ética é uma conduta que vai resultar em credibilidade, porque ela representa um compromisso que a empresa tem, que as pessoas têm com a sociedade. E não é pelo que é certo ou errado, mas é o justo. Por quê, gente? Porque existem coisas que são legais, que são certas do ponto de vista legal, mas que não são éticas. Você quer ver um exemplo? O que aconteceu recentemente, agora nos últimos dias aí, com o nosso presidente sendo denunciado. Ele não fez a liberação de milhões e milhões, num momento de crise, que não tem recurso para nada, para os políticos que fossem apoiá-lo na votação? Isso foi uma decisão ética? Cabe a você decidir. Mas certamente foi uma decisão legal, estava dentro do regimento. Ele poderia liberar aquelas emendas parlamentares para os parlamentares, para os políticos que o apoiavam. Poder ele podia, estava dentro da lei. Mas isso foi ético nesse momento de contenção de despesas? Então nem tudo que é ético, aliás, nem tudo que é legal, que é lícito, que está dentro da lei, é ético. E nos cabe fazer uma diferenciação entre ética e lei. Lei é uma regra categórica, que também está definida aí nesse slide que eu preparei para você. Vamos lá, voltar no mesmo slide. Isso. A lei é uma regra categórica, uma prescrição escrita, que emana da autoridade soberana de uma sociedade. Ou seja, as sociedades podem escolher ter leis mais amenas ou mais rígidas. Isso é da soberania dessa sociedade, que é o caso desse país para o qual a Sion migrou. E essa lei impõe a todos os indivíduos da sociedade a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Para resolver a situação problema 2, vamos concluir que o fato da empresa Sion, onde o João trabalhou, ter omitido a verdade sobre aquela questão de que em 5 anos vai comprometer o ambiente, também comprometeu a sua credibilidade, não é? Porque, apesar de não estar infringindo nenhuma lei, ela está dentro da lei, a postura é reprovável porque ela não teve transparência. Nem todos os stakeholders do processo ficaram sabendo dessas informações, o acesso à informação livre. Então, neste caso, a Sion não infringiu a lei, mas infringiu o quê? A ética. A Sion tinha a obrigação de comunicar ao país para o qual se mudou sobre o seu potencial de degradação ambiental. Mas tem o direito de se mudar. Por quê? Cada país também é soberano e tem o direito de ter suas próprias leis, uma vez que ali no seu território quem decide são eles. Muito bem? Então aí nós já resolvemos mais uma situação-problema. Você já passou por alguns outros conceitos, né? Conceito de ética, de lei, de transparência, de stakeholder, e tudo isso vai compor o seu cabedal de conhecimentos a respeito dos assuntos da responsabilidade social e ambiental. Pronto para mais um desafio? Assista a cápsula de apresentação da situação problema 3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos conhecer a situação problema 3 com maiores detalhes. Vamos lá. A Sion foi para um país com a legislação ambiental mais amena, porque não queria gastar, né, investir no país de origem. Aí tinha um amigo do João, o Daniel, que se mudou junto com a empresa. Ele trabalha na empresa ainda. Ora, a empresa é pouco comprometida e olha o país que nós somos, é muito rico em recursos naturais. Só que não tem infraestrutura nenhuma e é um país corrupto. As pessoas são muito pobres, há escassez na oferta de emprego, então quando vai uma empresa para lá, que vai gerar emprego, o governo faz o que pode, deixa tudo em segundo plano. Então o governo não empreende esforço algum no desenvolvimento sustentável, o poder público local não tem pessoas que conhecem esses assuntos, capacitados, e o tal do Daniel, amigo do João, ele é responsável pelo marketing, pela imagem da empresa. E agora o cara está com um problemão, está com um dilema.
É da competência dele promover ações que envolvam a sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Mas a empresa não está preocupada com isso. E o poder público do país para o qual eles se mudaram não coloca limites para as empresas. Então a questão é a seguinte: a conscientização social é fator determinante para a sustentabilidade? O desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são um movimento da globalização? A Sion deveria tomar decisões que promovessem essa consciência? A crise econômica e a falta de compromisso social repercutem na ausência de desenvolvimento sustentável? Bom, nós vamos ter aí então a necessidade de fazer uma distinção aqui entre o conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Como eu disse para vocês, o conceito de desenvolvimento sustentável ele está relacionado à questão do limite daquele sistema linear em relação à provisão de recursos do sistema circular. Então, existe um limite para que eu possa ter desenvolvimento tanto no presente quanto no futuro. E eu não posso ultrapassar esse limite, senão o futuro fica sem recursos. Já o conceito de sustentabilidade, que é muito similar, diz respeito a uma situação de equilíbrio. Quando eu respeito os limites, eu chego ao equilíbrio. Então, a sustentabilidade é um conceito similar, mas não é idêntico. São conceitos diferentes. Outra pergunta que vive desafiando os nossos alunos nos concursos. Então, vamos voltar para o slide para conhecer com detalhes essa diferença. O desenvolvimento sustentável, portanto, remete a essa ideia de limite à atuação, para que haja a harmonia que a sustentabilidade representa. Então, tem que haver uma harmonia entre a economia, o capitalismo. Olha aqui um conceito, né, que nós temos que dar bastante importância, porque o capitalismo tem características que são muito nocivas ao ambiente, a tecnologia e o meio ambiente. Então, o desenvolvimento sustentável pode ser encontrado nos projetos, nos discursos de setores sociais, públicos ou privados. Normalmente isso está muito comum na veiculação publicitária, nas mídias, como plataforma política ou mesmo como conceitos educacionais a serem tratados. Já a sustentabilidade está relacionada com a ideia do equilíbrio, portanto, a conciliação entre a qualidade de vida e o limite ambiental. Sustentabilidade diz respeito às alternativas que são viáveis para construir uma sociedade mais justa e mais correta do ponto de vista ambiental. Então, nós vimos aí que desenvolvimento sustentável é diferente de sustentabilidade. E isso estava presente nas definições anteriores. Bom, acontece o seguinte, como nós vimos aí no caso da Sion, as empresas, elas estão, conforme o seu porte, em momentos diferentes de adesão aos compromissos com o desenvolvimento sustentável, com o limite, e com a sustentabilidade, com a harmonia e o equilíbrio. De modo que as grandes empresas, quer seja por reconhecimento da importância disso para a imagem corporativa, para o marketing, para agregar valor e diferencial competitivo aos seus produtos, quer seja por força das legislações ambientais que estão presentes, algumas de forma rigorosa em determinados países, as grandes empresas estão tratando do assunto e se preocupando com o assunto. O que é diferente da situação das pequenas, médias, microempresas. Essas já têm muito mais dificuldade em aderir a esses procedimentos e a esses conceitos. Então, no seu livro didático tinha uma figura, eu recortei essa figura para fazer menção a essa diferença entre o porte das empresas e a adesão à responsabilidade social e ambiental. Acompanhe. Veja aí. As empresas, em especial as de grande porte, já incorporaram a importância do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade. Nem que seja só para cumprir a lei e manter o negócio, aí o meio ambiente já está sendo contabilizado aí por essas empresas. Porém, no Brasil em particular, as pequenas e médias empresas, que são a maior parte, ainda precisam incorporar ao seu negócio as práticas sustentáveis, de modo que se alcance o desenvolvimento sustentável. Isso é um direito e uma obrigação de todos para preservar o meio ambiente. Então, como é que nós fazemos para resolver essa situação, problema 3 que foi proposta aqui? Bom, vamos considerar que a Sion se mudou para um país sem perspectivas de sustentabilidade, porque o pessoal lá não se preocupa muito com isso, nem está preparado para abordar essa questão de maneira adequada.
E é um país muito rico em recursos naturais, ou seja, muitas matérias-primas vão estar a serviço dos interesses da empresa. É uma sociedade muito pobre. O índice de empregos lá é reduzido. Significa que vão fazer o que puderem para que a empresa, de fato, se instale nessa região. O que acontece? Nesse contexto, a Sion vai representar a salvação dessa sociedade com a promoção de novos empregos. Para essa sociedade, a importância está na sobrevivência em detrimento da manutenção e conservação do meio ambiente. Por isso, os limites ao desenvolvimento sustentável contam com leis mais amenas que desfavorecem o meio ambiente. Esse é o cenário. Então, é uma sociedade para a qual não há consciência da necessária conciliação que tem que ter. Tem que haver uma conciliação entre qualidade de vida e o limite ambiental. Haja vista que qualidade de vida para uma sociedade pobre é diferente da qualidade de vida para uma sociedade rica. A pessoa precisa sobreviver, precisa colocar alimento na mesa, tem que ter um trabalho digno. E o trabalho, pessoal, se nós refletirmos sobre a função do trabalho, ele é estruturante na vida das pessoas. O trabalho nos dá uma identidade. Quantos de nós nos confundimos, às vezes, sequestramos a nossa própria identidade em função da identidade do trabalho. Ah, o fulano é o fulano de tal empresa. Ah, ciclano é o ciclano de tal empresa. E a vida da pessoa, a imagem da pessoa, às vezes se confunde, inclusive, com a imagem da empresa. É o trabalho que nos dá o acesso aos bens que nós precisamos para sobreviver. É o trabalho que é, inclusive, o divisor de tempo da nossa vida. O tempo que você tem para a família é determinado pelo trabalho. O tempo que você tem para o lazer depende do seu trabalho. O tempo que você passa em férias depende do seu trabalho. Então, quando o trabalho não existe ou entra em conflito com a estrutura das pessoas, ele pode levar, inclusive, as pessoas à doença, a sucumbir. Então, o trabalho é fundamental. E em sociedades em que há escassez de emprego, qualquer aceno de que haverá uma transformação, uma melhoria nesse cenário, é bem vista. E isso faz com que se deixem as preocupações ambientais de lado. Bom, feito esse apontamento, vamos voltar para o slide de resolução da situação problema 3. Então, o meio ambiente, saúde e qualidade de vida são questões que estão muito distantes do entendimento de uma sociedade que precisa tanto de emprego. E aí o dilema do Daniel, que é aquele amigo do João, que trabalha com a imagem da empresa, dá para a gente compreender, né? De um lado, ele tem que promover a empresa, demonstrando o desenvolvimento sustentável, tanto pelas exigências do mercado global, quanto pela própria necessidade da empresa de manter-se com recursos que são finitos. Então, ele tem esse problema de um lado. Mas do outro lado, Daniel tem que corresponder às atribuições do seu cargo e seu compromisso com a empresa. Ele tem que trabalhar de modo ético, tem que fazer um trabalho muito expressivo e importante, pois vai ter que despertar a sociedade para um compromisso social, que é a sustentabilidade, porque a crise econômica, essa ausência de compromisso social prejudica o desenvolvimento sustentável. Então, nesse processo, ele pode criar problemas para a própria empresa. Uma vez que o despertar social dessa comunidade, que é uma obrigação dele, vai mudar a lei. As exigências vão obrigar a que a legislação mude também e limite a atuação das empresas. Enrijecendo a lei, vai obrigar a Sion a desenvolver práticas sustentáveis que têm custo para se adequar ao desenvolvimento sustentável nessa sociedade. Então, olha a confusão em que ele se meteu, né? Existe um dilema que está sempre presente entre você atuar sustentavelmente e compatibilizar os recursos com os interesses da empresa. Há uma dependência da boa vontade da empresa em aderir a esses projetos. E no caso dessa situação prática, o funcionário ficou, de fato, num dilema. Bom, essa é a resolução da situação problema 3. Agora nós vamos avançar para o último desafio dessa nossa teleaula. Acompanhe a situação problema 4. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual.
Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Você vai perceber que o autor desse livro de responsabilidade social e ambiental se preocupou em colocar situações bem elaboradas. Então nós vamos ter alguns slides sempre nos levando a refletir junto com ele a questão da situação problema, que são extensas, né? Então você vai acompanhar comigo já o primeiro slide da situação problema 4. João questionou o Daniel sobre a imagem e a responsabilidade social da empresa. Não é o Daniel que está no dilema? Ele é o responsável por essa área. E aí o João percebeu mesmo que o amigo estava numa situação bem delicada. Preocupado com o amigo, para ajudar, buscou saber mais sobre o assunto e aí percebeu essa dificuldade entre compatibilizar os interesses escusos. Vamos lembrar o que são interesses escusos. São aqueles que estão voltados somente ao interesse de poucas pessoas, em prejuízo do meio ambiente e da responsabilidade social. Aí o João apresentou para o Daniel uma ONG, uma instituição que é de um setor específico da sociedade, da economia, chamada Ambiente, que apresenta um forte papel de preservação do meio ambiente, responsabilidade social e empresarial, porque promove e patrocina alguns projetos empresariais, justamente nesses países em que o grau de consciência sobre a importância social e ambiental é baixo. Ou seja, o João apresentou para o amigo dele que estava no dilema justamente uma empresa, uma ONG, né? Não uma empresa, uma sociedade não empresarial, uma associação, uma fundação, que trabalha justamente com esse dilema. Falou, opa, vou ajudar meu amigo. E essa ONG, a Ambiente, tem um caráter internacional. Então ele falou, olha, o pessoal da Ambiente pode realizar um projeto de grande porte para a Sion. O Daniel gostou da ideia e levou, né, contatou a Ambiente e apresentou uma proposta para a diretoria da Sion. Só que lá ele levou um balde de água fria. Ele foi questionado pelos acionistas. Olha, pagar essa ONG Ambiente vai comprometer o lucro da empresa. As ações que ela propõe vão comprometer o lucro da empresa. Então esse projeto a ser realizado pode ser um passo importante, né, para a empresa, afirmou o Daniel. Olha, gente, tem custo, mas vai ser um passo importante para o nosso marketing. Vai promover a expansão dos nossos negócios. Vai nos colocar naquele... né, num indicativo semelhante, no caso do Brasil, ao ISE, o Índice de Investimentos Sustentáveis. E aí, para exemplificar o papel relevante que essas ações têm, ele mostrou o exemplo da empresa Natura, aqui do Brasil, que após ter sido acusada de diversos danos ambientais, exploração predatória, fatos que abalaram bastante a imagem da Natura, ela inverteu. Começou a utilizar o meio ambiente como uma causa a ser defendida e inverteu completamente a sua imagem diante das pessoas, sendo hoje uma das empresas mais respeitadas no segmento de cosméticos por conta dessas práticas. Então o Daniel chegou para a senhora e falou, olha gente, tem custo, mas tem retorno também a gente tomar ações de preservação ambiental e de responsabilidade social e ambiental. Então, ele propôs que por estar num ambiente novo, que tem muitos recursos abundantes, dá para começar de maneira mais modesta, menor, e ir avançando à medida que a empresa for crescendo. Mas não adiantou. Apesar dos argumentos do Daniel, a diretoria e os acionistas da Sion ficaram inclinados a não aprovar a proposta. E aí, os questionamentos dessa situação problema são os seguintes. A Sion, por ser resistente, é contrária às ONGs e aos organismos internacionais em favor dos interesses próprios? Há efetivamente uma oposição entre ONGs e organismos internacionais com os interesses econômicos e políticos do Estado? O desenvolvimento sustentável depende ou não do alinhamento entre ONGs, organismos internacionais e interesses econômicos do Estado? Então, existe a necessidade das ONGs, do Estado e dos organismos internacionais trabalharem de forma alinhada? É lógico que sim, né? As ONGs fazem parte do que nós chamamos do terceiro setor.
o terceiro setor constitui-se na esfera de atuação pública não estatal, formado a partir de iniciativas privadas, voluntárias, que não têm fins lucrativos, no sentido do bem comum. Ora, no sentido de uma atuação de forma moral, de forma ética. Nessa definição, né, vão ser consideradas ONGs um conjunto muito diferente, muito diversificado de instituições, organizações não governamentais, fundações, institutos empresariais, associações comunitárias, entidades assistenciais, entidades filantrópicas, como várias outras instituições sem fins lucrativos. Bom, nós falamos que esse é o terceiro setor. Se há um terceiro setor, obviamente há um primeiro e um segundo. O primeiro setor, meus caros alunos, é representado pelas ações do Estado. O Estado, nas suas políticas e programas governamentais, é o primeiro setor. O segundo setor são as instituições privadas, as empresas, essas instituições que estão voltadas para o capital privado. E justamente o terceiro setor, essas associações, fundações que estão relacionadas a algum tipo de causa, a assessorar, a reconhecer que a sociedade civil organizada também tem responsabilidade e deve ter um papel ativo na condução das questões e na resolução dos problemas sociais e ambientais. Então, o terceiro setor é o setor do qual faz parte as ONGs. Avançando aí no nosso material, nós vamos passar para o slide a seguir, que trata justamente das ONGs. O que são as ONGs? São sociedades civis não empresárias, na forma de associação civil e também de fundações. O que faz que façam parte do terceiro setor? Tem caráter privado, desenvolvendo trabalhos sem fins lucrativos e possui uma área de atuação muito diversificada. Grupo de apoio a aditos de droga, grupos de apoio às questões da mulher, grupos de apoio à prevenção da violência, tratamento de saúde, tanto física quanto psíquica, nível primário de prevenção, ações na área social como a inclusão de minorias, né, a erradicação da pobreza, né, E, particularmente no nosso caso, as ONGs têm um papel muito relevante nas questões ambientais. Elas podem ser constituídas juridicamente como associações civis, inclusive uma associação civil está disciplinada no Código Civil vigente, que lá no seu artigo 53 fala o seguinte: constituem as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Essas são as associações civis e o tratamento que o nosso Código Civil dá. Mas nós dissemos que as ONGs também podem se organizar na forma de fundações. E aí, ao invés de estar no artigo 53, está no artigo 62 do nosso Código Civil. E aí teve uma lei em 2015 que promoveu algumas alterações, mas diz o seguinte, que uma organização não governamental pode se formar na natureza jurídica de fundação se ela estiver destinada para fins de assistência social, cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Olha o nosso conceito base aí, inclusive no nosso Código Civil. Também pode ser fundação aquela organização não governamental destinada à pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção, divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, além de organizações que tenham finalidade de promoção da ética, da cidadania, da democracia, dos direitos humanos e também de atividades religiosas. Bom, agora eu vou citar para vocês 3 exemplos de organizações não governamentais que, pelo protagonismo e pela relevância dos serviços que vem prestando ao longo dos anos, pelo protagonismo e relevância das ações que já desenvolveram em função de causas ambientais e causas sociais que tiveram muita expressão, se tornaram referência na condução de ações da sociedade organizada no terceiro setor em relação a aspectos bastante importantes para todo aquele trinômio economia, meio ambiente e sociedade. São as seguintes, acompanhem. O SOS Mata Atlântica.
Bom, vocês sabem que a Mata Atlântica representa um bioma espetacular, muito importante, que deve ser preservado. Então, a Mata Atlântica é uma organização não governamental, ela é de 86, pessoal. E é uma entidade privada sem fins lucrativos. Qual que é a missão? Promover a conservação da diversidade biológica e cultural do bioma Mata Atlântica e dos ecossistemas que estão sob sua influência. Então, eles vão fazer capacitação, mobilização, vão fazer projetos de conservação ambiental, também tem que produzir dados, mapear, monitorar, né? Então, fazer a restauração dessa floresta, desse bioma e proteção e manejo do que restou. Então, essa é a nossa Mata Atlântica, o SOS Mata Atlântica, uma organização, vocês viram aí, a bandeira na logo é brasileira. E o Greenpeace? O Greenpeace já não foi uma organização que começou no Brasil, mas uma organização que começou no Canadá. O Greenpeace é canadense, né? Inclusive tem um fato interessante a respeito do Greenpeace, que alguns de seus componentes, achando que a atuação deles não estava nem tão intensa, provocaram algumas dissidências. Você já deve ter ouvido falar dos Sea Shepherds, que são os pastores do mar, que atuam de forma incisiva, inclusive fazendo ações físicas, jogando seus barcos contra os navios pesqueiros do Japão que caçam baleias, né, nos mares asiáticos e pelo mundo afora. Então, é um organismo que, inclusive, o Greenpeace já gerou dissidências de organismos ambientais ainda mais incisivos. Mas vamos voltar para o slide, observe aí a logo do Greenpeace. O Greenpeace ele começou a atuação em protestos contra a energia nuclear. Isso foi particularmente em 1971. E em menos de 8 anos, por conta de ter agido de uma forma muito expressiva, ele passou a ganhar o respeito internacional. Tem escritório no Brasil, o Greenpeace, né? Tem mais de 30 escritórios pelo mundo. Então é uma organização global que tem a missão de proteger o ambiente, promover a paz, inspirar mudanças, né? As campanhas dele envolvem desde mudanças climáticas, proteção de florestas, oceanos, a promoção de uma agricultura sustentável, questões sobre a poluição e a energia nuclear. Aqui no Brasil, gente, o Greenpeace trata particularmente de questões relacionadas à Amazônia, né? E ele tem cerca de 4 milhões de colaboradores no mundo e 18 mil voluntários. Então nós falamos do Greenpeace, que é uma organização que começou no Canadá, né? Então isso aqui é de 1971, começou lá no Canadá. Até hoje tem uma função importante, inclusive no Brasil. E esse terceiro aqui? Vocês já devem ter visto esse pandinha, que é um logo emblemático de uma organização que nós conhecemos aí como o Fundo Mundial para a Natureza. É o mais antigo dos três aí, ele foi criado em 1961 e atua em mais de 100 países. A origem do WWF é suíça. Então o objetivo é conter a degradação ambiental, promover o uso de recursos naturais renováveis, tá? Então ele tem mais de 5 milhões de associados a nível mundial, trabalha em mais de 90 países e hoje tem mais de 1.300 projetos de conservação no mundo. Então, tem a logo do panda porque começou com a defesa do panda na China, mas inclusive no Brasil, né, tem causas relacionadas à natureza. Como é que funciona? Ela edita livros, cartilhas, revistas, que vão ensinar aí a preservar o meio ambiente, combater a destruição de florestas, preservar os animais e prevenir o desperdício de recursos naturais. Eles mudaram o significado da sigla em alguns países aí para poder fazer uma atualização dessa World Wildlife Foundation, né? Fundo para a natureza, Fundo Mundial para a Natureza. Então vejam, nós temos dentro do terceiro setor organizações não governamentais que podem ser formadas a partir das naturezas jurídicas, associação civil e fundações, que estão voltadas para um protagonismo, para uma ação bastante relevante no cenário tanto brasileiro quanto no cenário mundial. E elas devem trabalhar alinhadas com os interesses econômicos e com os interesses governamentais. Assim, avançando aí na resolução da nossa situação problema 4, vamos voltar para o material. Nós temos que sempre estar compatibilizando o interesse econômico, que é a administração dos recursos escassos e abundantes,
E o interesse político, que é o interesse em comandar essa administração, né? Lançando mão, inclusive, de acordos internacionais. Resolvendo a situação problema 4, a Sion resistiu à proposta de Daniel, mostrou que era contrária, porque acreditou que a ONG Ambiente não está alinhada com seus interesses escusos. Então, eles são considerados escusos porque têm como único e exclusivo objetivo o lucro, não se preocupando com a preservação do meio ambiente. Isso não deve acontecer. As ONGs e organismos internacionais e os interesses econômicos e políticos do Estado não devem ser colocados em oposição. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, devem estar alinhados. Muito bem, finalizamos e resolvemos a situação problema 4. Como provocação para que você possa ter um estudo correlato, um estudo complementar, eu separei para vocês a questão das cidades sustentáveis. As cidades sustentáveis são empreendimentos que visam justamente alinhar todas as questões. É quase como um laboratório. No Brasil vai ser criado uma cidade que se chama Croatá. E aí eu coloquei 2 slides para provocar, para você se interessar e procurar conhecer mais a respeito desse assunto, que está totalmente ligado às ações de responsabilidade social e ambiental, tanto empresariais, governamentais quanto individuais. Vamos para o nosso slide. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, direto para o nosso material para você se familiarizar com essa iniciativa pioneira que está acontecendo no Brasil. Croatá Laguna Park vai ser a primeira cidade 100% inteligente e sustentável. É uma parceria com 2 organizações italianas e com um centro de empreendimento lá de Tel Aviv, em Israel, já que nós tratamos da questão da disputa por recursos hídricos entre Israel e Palestina. Está sendo erguido no Ceará, vai se transformar em referência no Brasil e a primeira fase vai ter um residencial com 150 casas e um porto. Né? Até 2025 deve ser o 2º maior porto do Brasil. E aqui você tem um elenco de ações que podem contribuir, que fazem com que uma cidade seja considerada sustentável. Desde os corredores verdes, ciclovias, um tratamento adequado para os recursos hídricos, águas residuais, águas da chuva, coleta inteligente, separação, logística reversa dos resíduos, a busca de uma matriz energética diferenciada pela produção de energia solar e eólica, praças com equipamentos esportivos que gerem energia, né? Você vai pedalar e vai gerar energia, monitoramento da qualidade do ar e da água, redes inteligentes de eletricidade, iluminação pública inteligente, aplicativos para serviços de mobilidade compartilhada, ou seja, você vai diminuir o número de carros porque as pessoas vão compartilhar os veículos, hortas compartilhadas, infraestrutura digital com acessibilidade e democratização do uso das redes Wi-Fi. Muito bem, agora eu vou ter alguns segundinhos para compilar aí os principais apontamentos que você fez durante essa teleaula e depois vou voltar aqui com o coordenador do curso que vai fazer uma saudação e vai dar os primeiros esclarecimentos a respeito de como vão ocorrer as atividades aí durante o nosso semestre. Então, um instantinho só que já eu retorno. Muito bem, você sabe que nós temos um sistema de produção no mundo que
adquiriu uma hegemonia, ou seja, a maior parte do mundo hoje aderiu ao sistema capitalista. O sistema capitalista, para o sistema capitalista, tanto os recursos quanto as pessoas são matérias-primas. E o objetivo final não é o bem-estar de todos, mas sim o lucro e a riqueza. Sem críticas puras e críticas apressadas, nós vamos trabalhar ao longo das próximas unidades, quando particularmente na unidade 3 estivermos tratando do ecossocialismo e do ecomarxismo, a oposição que esse sistema faz ao capitalismo. E aí essas dúvidas que vocês colocaram vão ser abordadas em detalhe e de forma bastante minuciosa. Eu quero agradecer a sua respeitosa e cooperativa participação na nossa primeira teleaula e dizer que vem mais coisa interessante para você aprender nos nossos próximos encontros. A partir de agora eu me despeço agradecendo a sua atenção e passando a palavra para o seu coordenador de curso, o professor Ivan, que vai fazer as considerações finais antes do nosso vídeo de encerramento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a esta aula. Como disse o professor Everton, esta é uma disciplina bastante interessante, com conteúdos que tendem a nos levar à reflexão em relação ao momento em que nós estamos nessa sociedade, ao sistema, né, hegemônico, em que nós temos de viver, trabalhar, produzir e, ao mesmo tempo, buscando as alternativas, não só do ponto de vista do nosso pensamento reflexivo, mas vocês, futuros gestores, pessoas que estarão atuando nas organizações, trabalhando aspectos que possam fazer a diferença no futuro. Afinal de contas, você estará neste futuro, bem como seus filhos, netos e aqueles que nós deixaremos, né, enquanto legado nesse mundo. Então, faço votos de que vocês aproveitem bastante os conteúdos, porque essa é uma disciplina, se não a mais importante do curso, na minha concepção, uma das mais importantes, porque as organizações só subsistirão e nós só poderemos trabalhar nas organizações se a nossa sociedade subsistir. Como disse o professor, eu dou as boas-vindas a todos vocês, alunos, né, e alunas que estão aí espalhados por todo o Brasil, bem como ao seu tutor presencial, que também está aí fazendo esse importante papel de mediação e acompanhamento das atividades. Faço votos de que vocês usem os recursos no seu ambiente virtual de aprendizagem para tirar as dúvidas com o seu tutor à distância. Seu tutor à distância está à disposição por meio da sala do tutor, do fórum e do sistema de mensagens. Seu tutor presencial, nos dias em que você estiver no polo, também estará à sua disposição, assim como a secretaria do polo e o coordenador. Busquem as informações necessárias à organização do semestre, também de maneira a obter, então, as informações de desenvolvimento das atividades. Organizem-se pelo cronograma, trabalhem as informações que serão utilizadas para que vocês possam desenvolver as atividades de cada disciplina, bem como as atividades interdisciplinares. Faço votos de que vocês tenham uma excelente aula-atividade. A seguir, então, chamo o vídeo de encerramento desta teleaula de hoje. Tenham todos um excelente final de semana, um abraço e até a próxima. Olá, você se lembra do João? Na SR dessa unidade, ele foi conhecer alguns países do Oriente Médio e decidiu passar um tempo em Israel. Lá, João se interessou em saber mais sobre a relação das pessoas com a água. Na SP1, João percebeu que grande parte da crise instalada entre Israel e Palestina teve base na falta d'água. Esse conflito se iniciou com a imigração de refugiados da Segunda Guerra para o Oriente Médio. E com o aumento da população, se instaurou uma crise hídrica na região que dura até hoje. Lendo sobre a crise da Síria e a resistência da Europa em receber os refugiados, João se questionou: será que a água também é a razão pela qual a Europa não quer aceitar os refugiados sírios? Será que a crise hídrica no Brasil poderia chegar a causar conflitos como estes? Após pesquisar e refletir, João concluiu que o grande número de refugiados sírios imigrando para a Europa causa preocupação em relação ao esgotamento de recursos como a água, devido ao aumento da densidade demográfica dos países. Na SP2, vimos o caso da empresa onde João trabalhava, a Sion, que opera no segmento industrial. Buscando se adequar à legislação ambiental, a empresa investiu em pesquisas que concluíram que ela se tornaria nociva às pessoas e ao meio ambiente dentro de 5 anos. Mas vimos também que a empresa estava disposta a investir em somente 30% das adequações necessárias. Buscando alternativas para manter o lucro, a empresa mudou de país. Na nova localização,
A Sion aumentou a oferta de empregos do local, mas não se adequou para deixar de ser nociva. Fica o questionamento. A Sion deveria comunicar ao novo país onde se instalou sobre o risco que oferece às pessoas e ao meio ambiente? A decisão da empresa pode ser qualificada como uma decisão ética? O fato da empresa omitir a verdade sobre sua condição ambiental compromete sua credibilidade. Apesar de não infringir as leis de seu novo local de atuação, sua postura não possui nenhuma responsabilidade com o meio ambiente. Portanto, não agiu com ética. Na SP3, acompanhamos Daniel, amigo de João e responsável pela imagem da empresa Sion. Daniel contou a João que o novo país onde a empresa se instalou é rico em recursos naturais, mas possui pouca infraestrutura e a maior parte da população é muito pobre, o que se agrava com a falta de empregos. Daniel se encontra em um dilema. É de sua responsabilidade promover a sustentabilidade da empresa, mas o desenvolvimento sustentável não é uma preocupação deste governo. Por se tratar de uma sociedade muito carente, não existe consciência a respeito da qualidade de vida e da sustentabilidade. E essa sociedade ainda conta com leis que desfavorecem o meio ambiente. O dilema de Daniel é compreensível, mas para desempenhar um trabalho expressivo de modo ético, ele deverá despertar essa sociedade para o compromisso social com a sustentabilidade. Esse despertar social promoverá também o despertar do Estado, fazendo-o pensar sobre legislar de modo que limite a atuação de empresas em prol do bem-estar socioambiental. Na SP4, João e Daniel se questionaram sobre a imagem e responsabilidade socioambiental da empresa Sion. Pesquisando sobre o assunto, João encontrou a ONG Ambient, que tem um papel importante na preservação do meio ambiente e em relação à responsabilidade social empresarial. Daniel propôs a seus chefes que contratassem a ONG Ambient, para que o projeto de sustentabilidade avançasse de acordo com o crescimento da empresa, mas eles foram contrários à proposta por verem a ONG em desfavor aos seus interesses, que parecem ter como único objetivo o lucro a despeito do meio ambiente. Lembre-se de que lucro não deve ser confundido com economia, uma vez que a economia não despreza o respeito ao meio ambiente e tampouco a responsabilidade social. Para se aprofundar no assunto dessa unidade, assista ao curta-metragem Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Está disponível na internet. Outra indicação é o artigo Água, a escassez na abundância, também disponível na internet no site Planeta Sustentável. Aproveite essas dicas e não se esqueça de voltar ao seu livro didático sempre que precisar. Bons estudos!